Capítulo 10. Ela voltou. 2 dias antes eu recebera uma ligação do tio Satoru, cuja empolgação estava nítida ao ouvir sua voz. Já havia se passado 1 ano e meio desde que eu fora morar sozinha. Após encerrar minhas longas férias na livraria, comecei a trabalhar em um pequeno escritório de publicidade. 3 meses depois já tinha sido promovida de meio período para funcionar em tempo integral e andava bem ocupada. Por isso, fazia 2 meses que não ia à livraria. Quando recebi a ligação do tio Satoru, inicialmente pensei que fosse apenas um convite para visitá-lo. No entanto, ao ouvir o seu entusiasmo, percebi que não se tratava de um assunto corriqueiro. Pelo telefone, o tio Satoru contou o ocorrido com uma riqueza exasperante de detalhes. Resumindo as 2 horas de conversa, a história era a seguinte. Um dia, como de costume, ele estava na livraria trabalhando. Tinha sido um dia lucrativo, com a venda de edições raras de livros de Mori Ogai e de Oda Sakunosuke. E ele estava de bom humor. Enquanto assobiava e conferia o rendimento do dia, a porta da frente se abriu, sem ruído, e alguém entrou. Um cliente a esta hora? Pensou ele, mas continuou de costas para a porta, concentrado no fechamento do caixa. O cliente, no entanto, sem entrar completamente, permaneceu imóvel no limiar da porta, como se estivesse segurando a respiração. Desconfiado, o tio Satoru quase se virou para olhar para trás, quando o cliente murmurou algo baixinho. Ao ouvir aquela voz, o tio Satoru sentiu um choque, como se tivesse sido golpeado 10.000 vezes na cabeça. Pensou que talvez tivesse ouvido errado, mas ao mesmo tempo sabia que não era engano. Ouvir aquela voz, entre aspas, errado, fecha aspas, seria tão impossível quanto 100 clientes aparecerem na livraria Morisaki de uma vez só. Ainda paralisado e incapaz de se mover, ouviu-a dizer de forma um pouco mais clara: Satoru? Ele respirou fundo e conseguiu reunir coragem para se virar e olhar de frente para a dona da voz. O cenário familiar do interior da livraria pareceu se afastar rapidamente. E no centro do campo de visão estava a figura que captou o olhar do tio Satoru. Lá estava sua esposa, que havia desaparecido de sua vida por 5 anos e que continuava desaparecida até apenas 1 minuto atrás. Ele não conseguia desviar o olhar dela. Parecia um sonho, mas ele havia tido centenas de sonhos semelhantes antes. No entanto, este transmitia uma sensação de realidade tão intensa que era diferente de qualquer outro que tivera até então. A aparência dela era idêntica à que tinha quando partiu. Momoko estava lá, inegavelmente presente. Depois de um longo silêncio, ela esboçou um sorriso e disse: Estou em casa. Parecia tão à vontade, como se tivesse acabado de voltar de um breve passeio. Só tinha uma pequena bolsa nas mãos, não trouxera bagagem. Ele olhou para ela por um bom tempo e no fim respondeu: Bem-vinda de volta. E Momoko, sem mais dizer, subiu em silêncio para o andar de cima da livraria. Desde então, ela estava vivendo no quarto de cima. Como é que... Só um pouquinho. Ela o quê? Até então, eu tinha ouvido tudo em silêncio, mas a minha paciência tem limite.
Mas que palhaçada é essa de estou em casa, bem-vinda de volta, vivendo no andar de cima? Que história de assombração é essa? Mas meu tio respondeu com toda a seriedade. Mas Takako-chan, foi assim mesmo que aconteceu. Se for verdade, então vocês dois estão agindo de forma estranha. Por que a tia Momoko voltou assim do nada? Por que você não está brabo? Como é que você aceita esta situação assim, calmo? De fato é estranho, disse ele com uma voz distante. Mas aconteceu naturalmente. Eu estava tão perplexa que não consegui mais encontrar palavras. Embora o tio Satoru fosse alguém com um certo desapego pelo mundo, desta vez tanto ele quanto a esposa pareciam estar completamente fora da realidade. Você não perguntou nada para a tia Momoko desde então? Indaguei severa. Ele respondeu baixinho. Sim, é que, sabe, é meio complicado de perguntar. O certo seria ela ir morar em Kunitashi com você. O certo seria ela se explicar. Ela não gosta da casa de Kunitashi. Fica menos estressada no andar de cima da livraria. Ai, Takako-chan, eu não entendo as mulheres. Por que será que ela inventou de voltar? O tio Satoru soltou um suspiro do outro lado da linha. Eu respondi friamente. Eu sei lá. Quem devia saber é você, então você não é o marido dela? Ele respondeu com um tom perturbado. Eu pensei que a conhecia melhor do que qualquer pessoa, mas agora estou confuso, me sinto perdido. Você também é mulher, talvez entenda melhor. Eu e ela podemos ser do mesmo sexo, mas acho que somos pessoas diferentes. Depois que eu disse isso, ele ficou em silêncio por um tempo e então murmurou: Takako-chan, será que ela vai embora de novo? Fiquei um pouco perturbada com a candura do tio Satoru. Lembrei-me daquela noite em que caminhamos juntos pela rua, em que ele me falou sobre a tia Momoko. Lembrei-me de sua aparência solitária e triste naquela ocasião. Sim, esse homem ainda amava profundamente a mulher e ainda estava sofrendo por causa disso. Eu não queria ver a sua figura encurvada de tristeza novamente. Você não quer que a tia Momoko vá embora? Perguntei. Eu não sei. Antes, eu pensava que se ela estivesse vivendo feliz em algum lugar, isso bastaria para mim, mas agora que ela voltou, meus sentimentos mudaram. Mas também não posso deixar a Momoko ser infeliz. Ah, eu sou tão orgulhoso, lamentou. Bom, esta conversa não está indo a lugar nenhum, pensei. Resignada, perguntei: Então, o que você quer de mim? Hã? Como você sabia que eu tinha um pedido? Eu sei quando você quer alguma coisa. Morei com você por um bom tempo. Takako-chan, não há sobrinha tão maravilhosa como você neste mundo. Serei eternamente grato. O pedido do tio era, como eu já suspeitava, para que eu descobrisse a verdadeira intenção da tia Momoko, por que ela voltara agora e o que ela planejava fazer. 5 anos antes, Momoko havia deixado apenas um bilhete de 2 frases ao partir: Estou bem, por favor não me procure. Ela não tinha levado muitas coisas consigo. O tio Satoru não fora capaz de enxergar nenhum presságio de sua partida, nenhum aviso prévio. Ele tinha medo de novamente não ser capaz de entender os sinais. Quando ela partira, confuso em suas emoções, ele decidira atender o pedido do bilhete e não procurou Momoko. Depois de muito refletir, resolveu nem mesmo apresentar um pedido de busca à polícia. Como nós não tivemos filhos, ela gostava muito de você. Acho que para você pode ser que ela se abra.
Posso te pedir esse favor? Ela gostava muito de mim, mas eu quase nunca falara com ela. Era realmente uma situação estranha, afinal era um assunto entre marido e mulher, e eu era uma terceira pessoa que não estava diretamente envolvida. No entanto, ao ouvir a voz triste do meu tio, não consegui recusar. Afinal, ele era alguém que tinha sido fundamental na minha vida. Capítulo 11. Vamos entrar, né? Temos muito o que falar depois de todos esses anos. Incentivados pelas palavras da Momoko, entramos. Era a primeira vez que eu punha os pés na loja em 2 meses. Como sempre, o lugar estava repleto de livros. Ao caminhar, o chão de madeira rangia sob nossos passos. A luz suave do fim de tarde entrava pelas janelas, fazendo com que o pó dançasse no ar. Eu respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar da loja. Lembrei-me de quando, na primeira visita, eu fizera uma careta e dissera que a livraria tinha cheiro de mofo. Nessa ocasião, meu tio rira. Agora era estranho como esse mesmo cheiro de mofo no ambiente, cheio de livros usados, me parecia encantador e irresistível. Nós três nos reunimos ao redor do balcão e comemos os taiyaki que eu levara. Enquanto comíamos, 2 clientes entraram na loja e, espantados ao nos verem, ali reunidos como em uma convenção de camundongos, compraram seus livros e logo saíram. A tia Momoko lidou com os clientes de forma amigável, mostrando sua habilidade adquirida ao longo dos anos como esposa de um vendedor de livros usados. Desde que entramos na loja, Momoko era a única que falava. Sua conversa era como um avião descontrolado, sem lógica ou continuidade aparente. Takako-chan, você já morou no andar de cima, né? Agora sou eu que estou morando lá. O ar-condicionado quase não funciona, então deve ser muito quente no verão. Ai, que delícia esse taiyaki com bastante ancô. Onde você comprou? Falava sem parar, saltando de um assunto para outro. Esta área também mudou muito nesses anos, não é? Abriram muitos restaurantes finos e acho que hoje em dia não se diz mais fino, né? Coisa de tia velha. Enquanto falava pelos cotovelos, por algum motivo ela de vez em quando dava beliscões nas bochechas do tio Satoru. Passado algum tempo, de tanto serem beliscadas, as bochechas dele já estavam bem vermelhas. A cena era tão desconfortável que eu não me contive e perguntei: por que você está toda hora beliscando as bochechas do tio? Momoko fez cara de surpresa. Eu estava beliscando as bochechas dele? Estava. Ah, é apenas um hábito antigo, sabe? Eu costumo beliscar as bochechas das pessoas, apenas as bochechas das pessoas próximas. É uma forma de expressar afeto, eu acho. Mas você não acha que o rosto do Satoru fica bonitinho assim, todo vermelho? E dito isso, ela apertou com as 2 mãos as bochechas dele e em seguida ficou puxando com força para um lado e para o outro, como numa cruel brincadeira infantil. O tio Satoru deu um grito de dor. No entanto, era um grito abafado, contido, como se ele já estivesse acostumado àquele ritual. Ao ver a reação dele, Momoko começou a rir. E depois de alguns instantes, largou as bochechas dele. Fiquei pensando que ela talvez tivesse tendências sádicas. Que vergonha ficar fazendo isso na frente da Takako-chan, protestou o tio. Qual o problema? Ela é de casa, é nossa sobrinha, respondeu Momoko. Vou perder minha imagem de autoridade.
Você, autoridade? Mas você nunca teve autoridade, retrucou ela prontamente. Será que se eu ficar mais íntima dela, ela vai inventar de me beliscar também? Preocupei-me. Estava apavorada com a interação entre os dois. Nisso, a conversa tomou um novo rumo aleatório. Ela agarrou subitamente minhas mãos e olhou diretamente para mim, dizendo: Mas estou feliz por te ver. Às vezes eu me perguntava o que minha adorável sobrinha estava fazendo. Porque você, Takako-chan, era uma colegial quieta e calma. Parecia uma garota doce. Você ficava tão bonitinha com aquelas tranças. E eu, uma garota doce, sério mesmo? Fiquei atordoada. Naquela época eu estava no auge da adolescência, constantemente à beira de uma explosão de raiva, sentindo-me sufocada, mas não conseguindo expressar ou lidar com isto internamente, apenas me contorcendo. E ela me achando doce e bonitinha. Se eu ficava quietinha em reuniões de família, era apenas para evitar chamar atenção. As impressões que as pessoas têm umas das outras nem sempre são confiáveis. Pensei vagamente enquanto observava Momoko olhando para mim com os olhos brilhantes. Eu também tinha muitas percepções sobre meu tio, que se mostraram equivocadas quando comecei a conviver mais com ele. No final das contas, a menos que você se dedique a alguém, mesmo que compartilhe do mesmo sangue, tenha passado anos na mesma turma do colégio ou no mesmo local de trabalho, na verdade você não sabe quase nada sobre a maioria das pessoas. Eu também tinha me enganado em muitas coisas com relação a Hideaki. Você também é muito diferente da imagem que eu tinha de você. Ironizei em contra-ataque. Momoko riu alto e não pareceu se importar nem um pouco. Eu sei. Nas reuniões de família eu ficava sempre bem comportadinha. A família de vocês era tão séria. Meu sogro, por exemplo, sempre tinha a mesma expressão no rosto, como se estivesse usando uma máscara. Eu e o Satoru nos casamos repentinamente, o que tornou os encontros familiares bastante desconfortáveis para nós. Parece que causávamos uma certa tensão no ambiente quando estávamos por perto. Então, tentávamos passar despercebidos nos cantos. Nossa, e com toda essa resistência da família, vocês insistiram no casamento? Naquela época, as pessoas não moravam juntas sem casar, né? Nós nos conhecemos em Paris, nos apaixonamos e, assim que voltamos para o Japão, registramos nosso casamento. Foi meio impulsivo, na verdade. Paris? Exclamei em choque. Que história é essa de Paris? Você não sabia? Naquela época, por alguma razão, eu estava em Paris. E ele, bem, ele estava fazendo um mochilão pela Europa e, por acaso, nos encontramos em uma banca de livros usados em um mercado de pulgas. Com sua família administrando um sebo de livros, você não acha estranho ele querer ver livros usados até quando viaja? Ele estava vestindo roupas rasgadas e sujas e parecia um mendigo com barba por fazer. Era para não chamar a atenção dos batedores de carteira ou assaltantes, retrucou ele. Mas a tia Momoko não pareceu ouvir. Mas, quando conversamos, achei que ele era uma pessoa interessante. Tinha um ar tristonho que me atraía, então resolvi dar-lhe uma chance. Nossa, é mesmo? Sem perceber, eu estava fascinada pela maneira como ela contava a história. Então, eles se encontraram durante o período em que o tio estava viajando pelo mundo, tentando lidar com seus problemas. E em Paris, ainda por cima, que romântico! Mas o que eu mais queria saber é por que ela estava em Paris. Tentei perguntar sobre isso, mas ela habilmente desviou a questão, dizendo que era jovem na época. Ela realmente é uma pessoa enigmática, pensei. De qualquer forma,
A gente se conheceu assim, voltamos para o Japão e, para desgosto da família dele, nos casamos. Eu não tinha que dar satisfações para ninguém, interveio o tio Satoru. Não minta. Você tinha alguns problemas com seu pai, não tinha? Disse Momoko. O tio Satoru ficou completamente sem palavras e parecia desanimado. Ele não tinha a menor chance contra ela. Era a primeira vez que eu via o tio nessa situação e achei a cena tão engraçada que quase ri várias vezes. No entanto, olhando de fora, eles pareciam um casal realmente unido. Era uma história estranha, mas a relação deles parecia até invejável para mim. Tinha um companheirismo não tanto de casal. Pareciam mais velhos amigos. Ah, tenho que ir trabalhar, disse ele, para escapar da conversa. A tia Momoko me carregou para o andar de cima. Então, como se estivéssemos prestes a compartilhar um segredo, ela se aproximou de mim. Takako, de agora em diante vamos ser amigas, certo? Ela pegou minha mão e olhou nos meus olhos. Era uma mão pequena, como a de uma criança. Sem saber o que dizer, dei um grunhido em resposta. Não é justo que só o Satoru seja seu amigo. Eu também quero ser amiga da Takako. Então está combinado? Grunhi de novo. Assenti com a cabeça e pensei: isso não vai dar certo.